Anti-inflamatórios não esteroides. Você vai aprender no Enfermagem Sem Limites sobre farmacologia e hoje nós vamos começar falando dos AINES, que são anti-inflamatórios não esteroides. Então, eu sou o professor de enfermagem e no vídeo de hoje eu vou descomplicar tudo o que você precisa saber sobre AINE. Então, vamos pro vídeo. O que são AINES? O que te vem na mente quando te falam de AINES? Quais são os medicamentos que te vêm na cabeça quando você ouve a palavra AINES? Ok? Você tem que entender primeiramente que AINES significa anti-inflamatórios não esteroides, ok? O que esses anti-inflamatórios fazem? Esses são anti-inflamatórios com propriedades anti-inflamatórias, primeiramente, e tem também propriedades analgésicas e propriedades antipiréticas. Então, eles reduzem a inflamação, reduzem a dor e baixam a temperatura, ok? O paciente com febre, então, um AINES pode fazer com que a temperatura baixe, reduzindo assim a febre. Então, qual é o mecanismo de ação dos AINES? Os AINES, eles inibem as enzimas ciclooxigenases, a COX-1 e a COX-2, ok? As enzimas ciclooxigenases, COX-1 e COX-2, são enzimas responsáveis pela produção de prostaglandinas, ok? As prostaglandinas que são responsáveis pela mediação de processos inflamatórios, processos dolorosos, ok? Então, eles vão inibir essas enzimas, sobretudo a COX-1 e a COX-2. Então, esse é o mecanismo de ação dos AINES. Então, quais são os principais AINES? Ok, existem vários aí, temos a etadolaco, a nimesulina, os cloxibes, entre outros. Mas aqui eu trouxe os principais, os mais utilizados, ok? No nosso dia a dia, você como enfermeiro, os AINES mais utilizados são esses daqui, ok? Então, nos principais anti-inflamatórios não esteroides, temos primeiramente a aspirina, temos a dipirona, que é muito comum, muito conhecida, é muito utilizada. Temos o diclofenac, também é muito utilizado. Temos o ibuprofeno, temos a indometacina, temos o paracetamol, ok? Então, esses são os principais anti-inflamatórios não esteroides utilizados. Existem outros, ok? Existe um monte de AINES. E quais são os efeitos colaterais? Se você ainda não sabe o que é um efeito colateral, eu te convido a assistir a aula que a gente deu introdução à farmacologia, ok? Lá nós falamos dos conceitos gerais sobre a farmacologia. Lá você vai entender o que é um efeito colateral, qual a diferença de efeito colateral e efeito adverso. Então, antes de nós continuar, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilhe com mais amigos. Então, efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais dos AINES temos úlceras gástricas, ok? As úlceras gástricas, as úlceras da mucosa bucal, eles podem causar cefaleia, podem causar tontura, ok? Então, esses são os principais efeitos colaterais. E os AINES também, eles podem aumentar o tempo de sangria, ok? Devido à redução de plaquetas no sangue. E quais são as principais contraindicações? Os AINES, eles são contraindicados a pacientes com distúrbios gastrointestinais, primeiramente, pacientes que apresentam já uma úlcera gástrica, ok? Não se pode administrar os AINES, ou seja, o uso de AINES tem que ser muito bem controlado. Em casos, em idosos, por exemplo, também a utilização de AINES tem de ser muito controlada através do aumento de riscos, ok? Através do índice elevado de efeitos colaterais que pode apresentar em idosos e crianças, o uso de AINES deve ser controlado ou limitado. Em caso de gravidez, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, não se pode fazer o uso de AINES, ou tem de se ter muito cuidado com a utilização de AINES, através do risco do fechamento precoce do ducto arterial fetal, ok? Então, tem de se ter muito cuidado
com os AINES. E pacientes com insuficiência renal, ok? Os AINES, eles podem reduzir o fluxo de sangue aqui na região renal. Então é importante nós saber quais são as contraindicações para não administrar os AINES de forma errada, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo nós vamos falar de analgésicos, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe para mais pessoas saberem sobre AINES. Então, até o próximo vídeo.